Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos, que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é igual a. Bom, gente, aqui nós temos uma situação em que um objeto de massa M é colocado dentro de um recipiente que contém óleo e ele está preso por meio de um fio. O objeto encontra-se em repouso, ou seja, essa partícula, esse corpo, se encontra em equilíbrio. Só que na situação descrita pelo enunciado, a densidade do óleo varia com a temperatura. E isso modifica a tensão que prende o objeto ao recipiente. Então ele quer saber a que temperatura nós temos uma tensão, uma tração no fio igual a quanto, professor? Igual a 0 newtons. Tranquilo? Então, para resolver essa questão, vamos inicialmente colocar as forças que atuam no objeto. Vamos encontrar sobre esse objeto a força de tração, que é a força que atua ao longo do fio e prende o objeto de massa M ao recipiente. Você também terá a presença da força peso, uma vez que esse objeto está dentro do campo gravitacional, vertical para baixo. E você vai notar que sobre esse objeto também aparece uma força de empuxo, que é a força que o óleo, que o fluido exerce sobre o objeto, tranquilo? E essa força de empuxo, nós vamos ver que depende da densidade. Então eu modifico a densidade, eu modifico a força de empuxo, e por sua vez, de alguma forma, vai modificar a força de tração, uma vez que o objeto se encontra em equilíbrio. Dessa forma, para que exista a situação de equilíbrio proposta no enunciado, você tem que observar que a força de empuxo ela precisa ser igual à força peso mais a força de tração. Pela condição do enunciado, a força de tração ela vai a zero. Ah, professor, então esse termo aqui de T, ele indo a zero, nós temos que a força de empuxo ela precisa ser igual à força peso. Ah, professor, verdade, né? Mas como é que eu calculo a força de empuxo? Bom, se você lembrar que essa força de empuxo é a força que fluidos exercem sobre objetos. Mas esses objetos precisam estar dentro. O objeto precisa estar imerso no fluido. Logo, essa força de empuxo, ela depende da densidade do fluido, depende do volume que está submerso, o volume que está dentro do fluido, e ela também depende da gravidade. Perceba que quanto maior a densidade da substância ou do fluido, maior é o empuxo. Ou quanto maior o volume que está imerso nesse fluido, maior o empuxo. Tranquilo? Ah, professor, e a força peso? Bom, o peso de um objeto nós sabemos que é o produto da massa dele vezes a gravidade. Ah, professor, agora só é substituir, né? De fato. Substituindo então essas duas forças na nossa equação de equilíbrio, que diz que a força de empuxo precisa ser igual ao peso, nós temos uma configuração que diz que a força de empuxo, que é igual a dVg, tem que ser igual à força peso, que é M vezes quanto, professor? Mg. Ah, professor, pode cancelar a gravidade, não pode? Pode. E aí tu tem que a densidade do óleo, do fluido, vezes qual é o volume do corpo que está imerso no óleo. Bom, ele diz que o objeto está totalmente imerso, com um volume de 20 centímetros cúbicos. Ah, professor, verdade, né? Então fica, ó, 20 vezes D é igual à massa dele, 18 gramas.
Então D é igual a 18 dividido por 20. Se você simplificar, você tem 9 por 10. Ou ainda você conclui que a densidade do óleo, quando a tração é zero, vale quanto, professor? 0,9 gramas por centímetro cúbico. Ah, mas qual é a pergunta dele, hein? Ele pergunta qual é a temperatura na qual a tensão da corda se anula. Eu encontrei que isso acontece quando a densidade do óleo vale quanto? 0,9 gramas por centímetros cúbicos. Vamos então aqui olhar o gráfico. Densidade por temperatura. Quando a densidade do óleo for 0,9 gramas por centímetros cúbicos, quanto vale a temperatura? 150. Então, nós vamos ao item D e marcamos como o item correto.